Seja muito bem-vindo ao POC C, esse podcast que a gente aponta para Jesus sempre, sempre, sempre. E agradeço sempre as curtidas, aos comentários, aos feedbacks, as visualizações. Peço para continuar se inscrevendo no canal, compartilhando o canal, colocando seus comentários, os entendimentos que vocês têm também. Isso ajuda muito no canal e ajuda também a gente a propagar o evangelho cada vez mais. Que Deus abençoe e vamos lá dar sequência, né? Já acabamos Marcos 9 e agora a gente vai entrar em Marcos 10. Sempre aquele plano de fundo legal e do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele fala de Jesus como um servo sofredor. A visão dele é porque um público gentil e também um pouco de judeu estava sendo perseguido em Roma. E ele quis trazer a visão que Jesus também sofreu e também Jesus venceu o mundo, então para trazer uma visão de esperança para nós. E aqui Marcos, a gente vai ver que Jesus está sempre agindo muito rápido, por isso que é um evangelho mais curto. E a gente entende que pelos estudos é o primeiro evangelho que foi escrito, né? Então vamos dar sequência nesse Marcos 10. Eu estou lendo a tradução NVI e igual eu falei para vocês, vou estar lendo em blocos, né? E cada bloco eu vou estar pausando, trazendo entendimento e aprofundamento cada vez mais da palavra. Beleza? Vou trazer um pouco que eu sei e espero que, caso tenha tocado algum coração, comenta aí pra gente trazer um pouco que vocês sabem e a gente junta tudo e vira um pouco que nós sabemos. Então bora lá, o estudo de Marcos 10, vamos iniciar e já começa com uma atenção bem forte e bem polêmica ao mesmo tempo, e a gente precisa ver com muito cuidado e vemos juntos. Marcos 10 também é riquíssimo e traz comparações e pensamentos muito legais, que espero que vocês também sintam isso no Evangelho, beleza? Então bora lá. 10, eu vou ler do 1 ao 12. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação de Deus os fez homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim um só carne. Portanto, Deus uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela. E se ela divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Galera, trazer mais um pouco de contexto, a gente precisa entender. Lembra que em Marcos 9 a gente trouxe o contexto das crianças, e aqui em Marcos 10 a gente também vai ter o contexto das crianças, que são visões sem notoriedade, né, sem nada de muito realista, e Cristo traz para o centro. Aqui a gente entende uma defesa da mulher. Por quê? Eu vou trazer para vocês. Jesus, ele tá ali ensinando, né, como ele sempre faz ali. A gente vai ver que Marcos sempre tá propagando o evangelho e a gente precisa ser esse precursor. Lembra do 9? E aqui é um ponto interessante, alguns fariseus aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, então quis cutucar Jesus. Por que acontece? Lembra que eu falei que existem grupos, né? E se você quer se aprofundar de novo, temos interbíblicos ensinando sobre o que esses grupos, né? E o que eles são. Mas, só trazer um pequeno resumo, os fariseus, eles eram um grupo que defendiam a lei, e dentro do grupo de fariseus existia uma quebra. Existiam dois grupos de fariseus, na verdade. Fariseus que acreditavam que o divórcio só poderia ser por adultério liberado, e fariseus que acreditavam que o divórcio podia ser por qualquer coisa. Por exemplo, a mulher não fez a janta, ele podia divorciar por ela, ou se ele apaixonou por outra mulher, também poderia se divorciar por ela. Então a mulher também era vista como algo sem valor, sem status, perante a visão da época, porque as mulheres não estudavam, tinham que cuidar e tudo mais, e essa visão ali de, não deu certo, separa, não quero saber, já me envolvi e tudo mais, traz uma visão muito negativa. Mas o que é legal,
eles questionam Jesus. E o que Jesus devolve para eles? Um novo questionamento. O que Moisés lhes ordenou? Isso aqui, muitas vezes a gente tem algumas dúvidas bíblicas, né? E muitas vezes a gente tenta ir para os achismos. E aqui, galera, traz uma forte revelação. Cristo está falando, o que está escrito? O que está escrito na palavra de Deus sobre isso? Muitas vezes a gente pode falar assim, eu acho que, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, Coca-Cola é do pecado. Mas o que está escrito na Bíblia sobre isso? O que está escrito no Evangelho sobre isso? O que está escrito na Palavra de Deus sobre isso? Fala sobre isso, traz esse entendimento ou não? Se não traz, por que a gente quer trazer nossas visões? Sendo que próprio Jesus falou, o que está escrito? E aqui, eles falam que Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio. Está vendo que aqui só focado no homem, então só para vocês entenderem a questão das mulheres. Porque, segura essa chave aí que vou chegar no porquê eu disse ela. Moisés, ele escreveu essa lei porque os homens eram duros de coração, então isso foi uma maneira de proteger as mulheres de não se divorciarem por qualquer questão. Mas Cristo, ele vai lá em Gênesis. Cristo, ele é fantástico porque ele puxa, cara, Moisés deu isso porque o coração de vocês são duros, mas na verdade, irmão, Deus fez o homem e a mulher para se tornar um só. Isso aqui traz um entendimento muito forte. Douglas falou algo muito legal e eu queria transpor para cá, para esse vídeo. O casamento é você deixar de falar eu para falar nós, entende? Muitas vezes minhas vontades, meus sonhos, eu pensei assim, o outro fala eu também pensei. Não, nós pensamos assim. Quando você casa, você deixa de você ser sua figura e a sua esposa deixa de se tornar uma pessoa só. Então imagina que o seu nome junto com o nome da esposa, por exemplo, né? E você cria uma nova pessoa. Mas na verdade é nós. O que nós pensamos, o que nós agimos, o que nós entendemos, a palavra muda. Porque duas pessoas que se falam eu se tornam nós. Eles se juntam com o mesmo objetivo. E não é uma ideia de eu tenho que ser submisso, respeitar todos os desejos um do outro, mas uma ideia de que Cristo quer para esse casamento. Então, muitas vezes, a gente, pela dureza do coração nosso, pessoas se divorciam por orgulho, por egoísmo, e até a gente entende que tem violência contra a mulher, o adultério, que Deus traz como permissão ali de acontecer o divórcio, né, ter essa carta. Porque é um fato de você ser egoísta, você olhar para esse eu, mas, entretanto, todavia, o objetivo do Evangelho é o casamento continuar sempre com as duas pessoas se falando nós. Então, quando Jesus, até os discípulos questionam, e aqui, por que eu quis trazer essa chave? Olha, todo aquele que se divorciar de uma mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela. Jesus está trazendo contra essa banalização, contra esse auê de divorcia e casa. E se ela, tá vendo? Isso aqui ele está trazendo uma visão porque os romanos as mulheres tinham um pouco mais de liberdade de se divorciar também. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Olha que legal. Então, essa questão do divórcio aqui, Jesus já está dando uma aula de realmente o que importa, né? Os princípios e os valores bíblicos que importam. O evangelho, de fato, ele importa nesse sentido, nesses princípios, nesses valores bíblicos. Então, por isso que esse grupo vem questionar, né? Esse grupo de fariseus, eles acreditavam que podiam ser por qualquer coisa. E aí Cristo vem falar sobre a dureza do coração. E isso é muito forte. E aqui vamos dar sequência do 13 ao 16. Agora a gente vai falar de um outro grupo que era sem status marginalizado, que eram as crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado a eles e disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e o abençoou. De novo, o grupo de crianças é marginalizado. E aqui Cristo traz elas como também o centro do processo, né? Ele fala assim, cara, o reino de Deus são para elas, são pessoas que se recebem como elas. E eu falo um fato para você, e é verdadeiro. Criança recebe algo, às vezes ela só fala obrigado. Nós adultos ficamos assim, nossa, precisa devolver, precisa retribuir. Criança não retribui, ela só agradece, ela vive, ela recebe de mãos
vazias, elas não têm prisões de ídolos, de processos. Criança, ela recebe com alegria tudo aquilo. Por isso que a gente precisa ser semelhante a uma criança. Por isso que a gente precisa realmente buscar o Evangelho e entender que nós precisamos ser como crianças, né? Entender de receber de mãos vazias. Porque agora que vem o clímax. A gente vai ler do 17 ao 31. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser quem a Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. E falta-te uma coisa, disse: Vá e venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus. Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Digo-lhes de verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mães, pai, filho ou campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber 100 vezes mais, já que o tempo presente, casa, irmãos, filhos e campos com eles perseguirão, e na era futura da vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Bora lá. Aqui meu tá subtítulo Jovem Rico, mas eu queria me ater só a Marcos. A gente tem essa passagem em Mateus, em Lucas, e ali cada um traz uma visão um pouco mais aprofundada, mas em Marcos a gente tem como um homem. Então a gente tem o bloco passado, né, falando de crianças que têm o reino de Deus porque entregam a Cristo todo o seu coração de mãos vazias. E a gente tem um homem que inicialmente, cara, se põe a joelhos diante de Jesus. Se eu tivesse lido aqui só esse comecinho, você fala assim: nossa, que cara fervoroso, ele pôs de joelho perante Jesus. Mas quando Jesus o confronta perguntando sobre os mandamentos, a gente repara que ele não fala do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus já sabia. E isso é muito forte porque olha como que Jesus é misericordioso. Ele olha e o ama. Então ele olhou com um olhar de amor, né? Ele olhou esse homem prostrado ali, querendo trazer ali um entendimento. Cara, eu já sei sobre os mandamentos, eu já vivi isso, mas o que eu preciso fazer para herdar o reino, né? Para buscar o reino? E aí Cristo confronta ele e fala: Vá e vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então, o que Cristo quer trazer essa mensagem? Esse rapaz, né, esse homem, ele fica com a mão cheia. A gente tem até uma historinha do menino, né, que tava pegando várias conchinhas na beira da praia, e aí ele viu uma estrela do mar. E aí essa estrela do mar, ele acha linda, né? E aí o pai dele fala assim: vai filho, pega a estrela. Mas aí ele vai tentar pegar, não consegue. 2, 3, 4 vezes para falar assim: mas o que está acontecendo? E aí esse menino, ele fala assim: pai, como que eu vou pegar? Eu não quero perder as conchinhas. E esse jovem rico, né? Esse homem também tem isso. Ele está preso às suas idolatrias da riqueza. A gente fala sobre Mamon, né? E Mamon a gente entende como um deus da época, mas na verdade eles entendem como uma entidade. Porque tudo que você tinha preso à riqueza, aos bens, eles falavam que era um espírito de Mamon, né? Era um espírito que gera, que seria a avareza, né? Algo perigoso perante o Evangelho. A gente possa tomar esse cuidado. Muitas vezes, Cristo, a gente quer o reino de Deus, a gente
quer dar o melhor, mas a nossa mão está cheia de conchinhas, cheia de coisas que não nos preenchem, não entrega, e a estrela da manhã está brilhando ali, esperando ser pega, né, ser abraçada ali. Por isso que Jesus olhou e o amou, porque realmente ele ouvia sobre os mandamentos, mas ele não vivia aquilo, não praticava as suas ações, e Cristo amou ele no máximo que pôde, mas se ele não entregou verdadeiramente, ele não foi semelhante igual uma criança, né? Recebeu o evangelho de mãos vazias. Ele queria que tivesse os seus tesouros, os seus méritos dentro do evangelho. Quantas vezes não somos igual a esse homem? Prostramos a Deus nos nossos cultos, adoramos, mas é uma casca de fora. A nossa mão está cheia de conchinha e a gente não consegue pegar a estrela da manhã. Quantas vezes a gente fala que ama Jesus, mas da boca para fora. A gente não louva Ele de dentro. O nosso coração ainda está cheio de coisas, de situações. E ali Jesus repreende falando de um rico. Quantas vezes eu já ouvi que o cabelo é uma porta e tudo mais, mas basicamente Jesus ele só está fazendo uma hipérbole, né? Que é crescer ali, né? Ali ele discute como se ele falasse de um elefante passando por um buraco, mas ele trazer que é muito difícil alguém que é preso a mamon, preso às suas riquezas, ter o acesso ao reino. E isso coloca um peso no nosso coração, no sentido assim, cara, um temor a Cristo, eu falo. Será que eu não estou preso às minhas idolatrias? Ali do rapaz é a riqueza, mas podemos estar presos a outras coisas que talvez não entendemos, a outros pontos que talvez não vimos. Ali os discípulos ainda estavam em processo de entendimento sobre a ressurreição, a tomada de Jesus, mas Pedro fala assim que deixou tudo, né, para seguir Jesus. E aí Cristo fala que eles vão ser recompensados. Ser recompensados no sentido assim, muitas vezes, a gente pensa que pode ser uma questão financeira e tal, mas ser recompensado com a vida eterna, né, que vai ganhar muito mais do que tudo que se perdeu, né. Cristo fala ali que muitas pessoas deixarão pai, mãe, irmãos por conta do evangelho, e isso vai ser recompensado. Muitas pessoas querem ser os primeiros, mas vão ser os últimos, porque acredito que sejam os seus méritos façam vencer. E outras pessoas vão acreditar que são as últimas, né? Porque, cara, eu não mereço, mas eu tô aqui. Nem que se for o último, e Cristo vai colocar como primeiro, não é demérito nenhum, é questão de glorificação. Então vamos continuar do 32 ao 34. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou a parte dos 12 e lhe disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele. Cuspirão nele e açoitarão e matarão, e depois de 3 dias ele estará. Então Jesus já começa, lembra que eu falei, antes eram parábolas, agora Jesus já começa a ser claro sobre a missão dele, sobre a ressurreição, já começa a dar um chacoalhão nesses discípulos para ver se eles entendiam ainda, mas está em processo. Então, dando sequência, vamos do 35 ao 45. Olha que legal, vamos 10 versículos. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximou-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos ter de pedir. O que vocês querem que ele faça? Perguntou. Eles responderam: Permita-me que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ao ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos. Guarda essa informação. 39. Podemos. Responderam eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João, e Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem o poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo
e quem quer ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus. Bora lá. Cara, esse pedido de Tiago e João é muito interessante. Por quê? Tiago e João ainda estavam com aquela visão que Jesus vai ser um líder político. Então, eles acreditavam que, cara, se ele vai ser o rei, eu quero ser o braço direito e um quero ser esquerdo. Eles pensavam que Cristo, ele veio para combater o Império Romano, mas Cristo veio para combater o pecado. E, cara, quem estava à direita e à esquerda do lado de Cristo, na cruz? 2 ladrões. Então, olha como que o Evangelho prepara, né? Olha como que é o inverso. Olha a questão da marginalização que a gente falou. As mulheres começam a ter seus direitos protegidos, e aqui fica um ponto muito alto, né? A gente fica com o feminismo, vem trazer a visão, olha, a gente defende as mulheres, mas a Bíblia também, e não é que a Bíblia é feminista, tá? A Bíblia já defende as mulheres, defende as crianças, e também traz a visão sobre os marginalizados. E aqui, Tiago e João, eles falam que podem beber do cálice de Jesus, eles ainda não entenderam sobre morte e ressurreição, e aqui que é o ponto, quando eles falam esse pode, a gente vê como que foi a história. Tiago, ele foi o primeiro a morrer dos discípulos como um mártir do Evangelho em Atos 12, e ele é decapitado. E João, ele foi o último, porque ele morre na ilha de Patmos, né? E ele tem a visão do Apocalipse ali, todo o processo. Então a gente toma muito cuidado. Às vezes, quando a gente se relaciona com Cristo, a gente pede coisas para Ele sem saber realmente qual o propósito, qual a situação. E eu não falo a questão da gente morrer pelo Evangelho, porque é lindo quando a gente defende o Evangelho até o fim da nossa vida. Mas eu falo assim, olha que a falta de entendimento, eles imaginavam que eles iam ser grandes. E de certa maneira foram, mas eles imaginavam que eles iam ser grandioso politicamente. E ali um teve a cabeça decapitada e o outro foi isolado na ilha de Patmos e morreu de morte natural. E aqui Jesus capta que eles começam a ter uma discussão de quem era o maior. Lembra que no 9 a gente teve essa discussão, e aqui Jesus já traz, em Marcos, ele sela o que ele trouxe todo o Evangelho. Ele traz a visão de servo. Aqui Jesus fala que nem o Filho do Homem, que é o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus veio como servo sofredor, veio servir, veio trabalhar o servir. Se você quer uma posição no reino de Deus, irmão, sirva. Essa é a mensagem. Você quer ser grande? Você seja servo. Você ajude as pessoas, entrega o máximo que você possa fazer. Tenha uma vida de serviço, de entrega, de servidão a Cristo. Vamos ler do 46 ao 52, que tem uma outra chave muito legal e muito poderosa. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chamem-no. Eles chamaram o cego: Ânimo, levanta-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, e disse: a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha, a gente tem os discípulos discutindo sobre quem é maior, e a gente tem os discípulos não entendendo quem era Jesus. Mas um cego tem a visão que Jesus é o filho de Davi, é o Messias esperado. Um cego vê aonde pessoas com visão não vê. Olha que ironia, olha que real, né? E aqui Bartimeu gritando, né? A multidão o repreende, mas quando Jesus chama, a mesma multidão o anima. Então já tem um ponto aí, né? Já percebeu? Não devemos seguir ouvidos pela multidão, mas ouvidos a Cristo. Porque a multidão, às vezes, no mesmo tempo que ela nos abraça, ela nos repreende. A gente toma muito cuidado com isso. E a gente entender os processos, né? E aqui,
Jesus pergunta, né, o que você quer que eu faça, e ele mostra o desejo de ser curado, né? Então a fé o cura e ele começa a seguir Jesus imediatamente. Só que Bartimeu mostra esse sentimento de Jesus, ele quer saber o que nós desejamos. Muitas vezes a gente vai no culto pedindo uma bênção, um processo, mas verdadeiramente fato, o que nós desejamos? É ter esse contato com Cristo? Ou a gente só deseja ter a cura e que Deus abençoe e tá tudo bem? Então nós tomamos cuidado. E o cego Bartimeu nos chama essa atenção, né? Ele busca a cura e Cristo oferece, mas ele continua seguindo o caminho para Cristo. Um ponto interessante é que ele lança sua capa fora, dá um salto. Quem era cego naquela época, ele existia uma capa, né? E essa capa era o único bem que ele tinha, a única coisa que o apresentava. Então, que a gente possa entender, que a gente possa remover nossas capas da incredulidade, nossas capas que nos prenda à infidelidade ou até do vitimismo, e deixar de lado, e ir até Jesus, buscar a cura. Esse foi Marcos 10, muito obrigado, e uma mensagem que eu queria deixar muito clara no coração é: você está buscando ser o maior no reino de Deus? E você sabe o que essa pergunta quer dizer no fundo, né? Você está buscando servir cada vez mais as pessoas? Você está buscando servir cada vez mais essas pessoas? Entregar o coração para elas? Realmente tocar a vida delas no seu serviço? Espero que sim. Que Deus abençoe. Esse foi o nosso episódio 17. Agradeço ali a cada um de vocês que nos ouve, que cada vez mais comenta, compartilha, curta. Novamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, siga a gente no Spotify. Espero que esteja gostando. Se está sendo abençoador, deixe aqui seu comentário. Espero que cada vez mais o Evangelho está te dando vontade de ler, de você ter um entendimento diferente, se aprofundar em cima da palavra. Que Deus abençoe. Beleza? Muito obrigado e amém!